Bem-vindos a mais um vídeo do Augusto Leitão Responde. As perguntas de hoje são daquele vídeo sobre a reunião dos militares no Palácio do Planalto, que levaram justamente às questões das pessoas mais prejudicadas pela Lei 13.954. Estou falando das pensionistas, dos militares atingidos pela lacuna e dos sargentos dos quadros especiais. Fique até o final desse vídeo, porque uma dessas pode ser exatamente a sua dúvida. Pode chamar a vinheta aí? Bem-vindos de volta! Você está no Augusto Leitão Responde, um quadro criado para a demanda sua, para uma demanda deste canal, que é tirar algumas das suas dúvidas, já que é tão difícil responder a todos os comentários. Nós conseguimos ler esses comentários e escolher quais são os mais frequentes e assim fazermos vídeos respondendo a esses comentários mais frequentes. Então, se você tiver dúvida, pode deixar seu comentário, serão alguns deles selecionados desde que mais frequentes para fazermos vídeos como este, desse quadro Augusto Leitão Responde. Se você for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo como esse, o Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook, temos também o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra um conteúdo próprio para Instagram, com trailers de vídeos, lives, algumas frases e stories também feitos por lá. Me segue lá, @Augusto Leitão. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevante os nossos vídeos e passe sempre a entregar isso para você e para mais e mais pessoas. Vamos então aos comentários e às perguntas de hoje. A primeira pergunta: absurdo, militares no poder e ainda prejudicando as pensionistas. Não vai ter o meu voto. Primeiro, eu não imprimo nenhuma conotação política aqui neste canal. O que aconteceu é que a Lei 13.954 ela prejudicou muito mais determinadas categorias, uma determinada parte da tropa, em detrimento de outra, e por outro lado, prejudicou muito as pensionistas, que saíram de contribuição zero para pelo menos 9,5%, muitas delas já contribuindo com 12,5%. Então, se por um lado a Lei 13.954 dividiu ativos e inativos, ela certamente uniu as pensionistas. Vamos à próxima pergunta? A pensão líquida da minha esposa, de ex-combatente da FEB, foi reduzida em 12,5%. E isso será alterado ainda para 13,5% em janeiro de 2021. E não há nenhum reajuste previsto até o final do ano de 2022. Onde estão os privilégios? Primeira coisa, se é ex-combatente, não poderia descontar 12,5%. Vou explicar. Apenas podem descontar os 12,5% quem descontava pensão militar. E assim, aqueles que eram veteranos de guerra e estão enquadrados pela medida provisória 2215, deixam pensão militar e sim podem ser descontados em 9,5% mais 3%, o que vai chegar aí nos 12,5%. Mas aí não é verdade que não terá nenhum tipo de aumento. E aí, quanto a não ter nenhum tipo de aumento, vai depender do adicional de habilitação, porque esta estrutura remuneratória do veterano de guerra comporta o adicional de habilitação. Havendo um adicional de habilitação maior do que 12%, haverá algum tipo de contraprestação em razão da reestruturação. Não vamos chamar de aumento porque sabemos que não se trata exatamente de aumento. Os ex-combatentes que não são veteranos de guerra podem descontar no máximo 9,5%. As pensionistas de ex-combatentes que não forem veteranos de guerra podem descontar no máximo 9,5%. Sei que há algumas forças descontando mais do que isso, mas não deveriam, porque a contribuição extraordinária é uma espécie de pensão militar e não é uma alíquota prevista para ex-combatentes. É só você olhar lá no artigo 24 da Lei 13.954 e olhar no artigo 3º-A da Lei 3765, você vai entender do que é que eu estou falando. Agora temos aqui dois comentários que eu vou fazer observações conjuntas. O primeiro deles diz:
Lei 13.954 foi um massacre para as pensionistas e não teve nenhum tipo de benefício. Aí tem um outro comentário. Sou pensionista do Exército e está bastante difícil sobreviver com a retirada de 13,5%. Primeiro, na verdade, pode ter sido retirado 12,5%. 13,5% é a partir de janeiro de 2021. O outro comentário que diz que houve um massacre com as pensionistas, entendo que muitas delas estão descontentes e entendo por quê, porque elas saíram de zero para uma alíquota já muito alta, no mínimo de 9,5%, podendo chegar a 12,5%, 13,5% em janeiro do ano que vem. E algumas delas não têm nenhum tipo de contraprestação, nenhum tipo de aumento, porque elas podem ser pensionistas de militares que tinham apenas 12% de adicional de habilitação. As demais pensionistas que têm 16%, 20%, 25% e 30% de adicional de habilitação terão sim esse reajuste do adicional de habilitação escalonado ano a ano até 2023. Isso é inconstitucional. Quero que me mostre onde está escrito no Estatuto dos Militares que eu, por ser filha solteira e capaz, sou obrigada a descontar mais 1,5%. Estão fazendo muito mistério de como ficará os proventos das pensionistas. Em primeiro lugar, provento é o rendimento do militar, da mesma forma que a pensão é o rendimento da pensionista. O Estatuto dos Militares não é a lei adequada para tratar a pensão militar. Até existe ali a previsão e aí entrega para uma lei específica, que é a Lei 3765. Os contribuintes da Lei 3765, já com a redação da Lei 13.954, estão no artigo 1º da Lei 3765, e lá estão mencionadas as pensionistas, e os percentuais vêm no artigo 3º-A, parágrafo 2º, ali estão listados todos os percentuais: 9,5%, 10,5%, 3% para as filhas maiores e ainda 1,5% para as demais pensionistas. Próximo comentário, então: o desconto para as pensionistas foi massacrante. Acho até que devia ter algum desconto, mas não tão grande. Eu concordo com essa observação dela, até porque estava previsto no PL 1645 duas coisas. A primeira era uma contribuição mais escalonada, com mais degraus. Ela começava em 7,5%, passado um ano, 8,5%, mais um ano, 9,5%, mais um ano, 10,5%. Então ela gradativamente ia aumentando 1% ao ano, o que diminuiria esse impacto inicial já sofrido pelas pensionistas. E também estava prevista uma VPNI, que não foi essa mesma VPNI prevista na Lei 13.954. Ela, durante o processo legislativo, ela foi esvaziada e foi feita a distinção entre bruto e líquido, devendo ser implementada a VPNI apenas quando houvesse desconto no seu bruto, tanto de militares como de pensionistas, o que não acontece com 95% das pessoas. Então, se houvesse a VPNI prevista na redação original do projeto de lei 1645, teríamos um impacto muito menor nessa implementação para as pensionistas. Houve perda líquida, fiquei numa situação muito difícil. Exatamente isso que eu falei. A VPNI prevista na Lei 13.954 autorizou, por lei, a perda líquida de valores. E isso algumas pessoas estão discutindo judicialmente. A Lei 13.954 é uma piada, doutor. Nós aqui nunca tivemos acesso aos autos estudos 1 e 2. Esse certamente é um militar que foi atingido pela lacuna. Ele foi para casa, foi para a reserva depois da medida provisória 2215, perdeu uma série de vantagens e não conseguiu fazer os cursos antes da Lei 13.954 e antes que as forças disponibilizassem em 2017, 2018, 2019, que eles pudessem fazer esses cursos para atingir um melhor adicional de habilitação e depois fosse escalonado com a Lei 13.954, de maneira que esses percentuais fossem mais altos. Doutor Augusto, sou pensionista e chegarei a descontar 12,5%. A pergunta que eu tenho é se isso pode ser discutido judicialmente. E a outra é sobre a reestruturação por essa vantagem de 41%. O que o senhor indica para ingressar na justiça? Todas em conjunto. A primeira observação é que as pensionistas filhas já estão descontando 12,5% e chegarão a descontar em janeiro do ano que vem 13,5%. Quanto à vantagem em reestruturação de 41%, não existe uma reestruturação de 41%, não existe um aumento de 41%, eu tenho dito em vários vídeos. O que existe foi uma decisão judicial que, para um militar, aplicou o percentual máximo do adicional de compensação por disponibilidade militar,
que era de 41%, que é o adicional dos oficiais generais 4 estrelas. Se outras pessoas ingressarem judicialmente e encontrarem um magistrado que pense da mesma forma, pode ser que sim, consigam, pode ser que não consigam, mas é uma boa tese, uma tese interessante, e muitas pessoas têm ingressado judicialmente para pedir isso, mas não existe nada previsto. As Forças Armadas não têm que implementar nenhum tipo de aumento de 41%. Tá bom? Doutor Augusto, boa noite. Por favor, converse um pouco mais calmo. O senhor fala muito rápido. Bom, gente, isso é uma verdade. Eu procuro me policiar bastante. Eu sei que além de falar rápido, eu falo um pouco nasalizado. E eu não sou também do Rio de Janeiro, que é onde eu falo com a maior parte das pessoas, porque eu moro há 10 anos no Rio de Janeiro. Então, as pessoas que moram e convivem aqui comigo estranham um pouco de sotaque, um pouco de falar muito rápido. É uma característica minha. Vou me policiar, vou continuar cuidando. Sei, inclusive, que a minha esposa, logo que me conheceu no início, não entendia praticamente nada do que eu dizia. Vamos lá, a próxima pergunta. E aí, o que vão fazer com o nosso direito adquirido de tempo de serviço? Perdemos mesmo? Isso foi igual ao Fernando Collor, foi tomado de nós sem o direito de reclamar. Trabalhei 32 anos, conquistei o direito de tempo de serviço de 16%, e agora, como vai ser? Como vai ficar a nossa situação? Sobre esse caso aqui, existem ações judiciais tratando disso, tratando da acumulação do adicional de compensação por disponibilidade militar com adicional por tempo de serviço. Eu trouxe, inclusive, uma sentença essa semana no vídeo da segunda-feira, já foi a segunda sentença favorável nesse sentido. Há 2 favoráveis e uma desfavorável. Não estou entendendo por que agora estão implementando esses descontos do meu marido, que era militar e trabalhou muito nas Forças Armadas, por mais de 30 anos, e foi para a reforma. Ele já é falecido há mais de 20 anos, trabalhou no Exército, na engenharia, sem ter hora extra, sábado, domingo, e agora vem essa lei e me tira 9,5%, mais 1,5%, só para sobrar mais dinheiro para ser objeto de roubo. Mais uma opinião aqui de uma pensionista que não está nada satisfeito com os percentuais implementados na sua folha de pagamento. Logicamente, ela não concorda nem com os 9,5%, nem com 1,5%, que é simplesmente pela qualidade de pensionista. Ela desconta os 9,5% de contribuição regular, mais 1,5% da contribuição extraordinária, e me parece que ela compartilha da opinião que os militares deveriam ter um regime diferenciado, levando em conta justamente as suas peculiaridades, de não ter hora extra, de trabalhar sábado, de não ter horário, de não ter adicional noturno, coisas desse tipo. Vamos ver a próxima. Quer dizer que além dos 12,5% de agora, ano que vem tem mais desconto, as pensionistas estão muito maltratadas. Sim, em janeiro de 2021 tem mais 1% de desconto. Você que não está satisfeito agora, vai piorar um pouquinho ainda em janeiro de 2021, mais 1%. A minha experiência com essa lei foi terrível. Só tive decréscimo e ainda tenho empréstimos e fiquei recebendo menos de 30%. Essa pensionista aqui está nos trazendo, além do seu descontentamento com a implementação dos percentuais, ela nos diz que ela tem empréstimos e que ela está recebendo menos de 30%. Ela muito provavelmente deve ser uma pensionista do Exército, que o Exército está permitindo que as pensionistas recebam menos de 30% ao não jogar os empréstimos para estoque. Ao entrar um desconto, que é obrigatório, que é o caso da pensão militar, que é o caso de uma pensão alimentícia, os descontos autorizados eles são afastados, que é o caso dos empréstimos. Era isso que deveria acontecer para que as pensionistas e também os militares ficassem recebendo pelo menos 30%. Aí nós temos um parecer da Conjur, número 23, que diz que permite até pensionistas e militares receberem menos de 30%. Esse parecer vai contra o dispositivo da medida provisória 2215, no artigo 14, parágrafo 3º, que tem força de lei. Apesar de ser uma medida provisória, ela tem força de lei e isso não deveria estar sendo feito dessa forma. Agora você, que ficou até aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou da Lei 13.954. Se você é militar mais antigo, ou um pensionista de muito tempo, você já passou pela segunda reforma, a reestruturação da carreira dos militares, então coloque aqui qual foi a sua experiência com a medida provisória 2215 e qual foi a sua experiência com a Lei 13.954. Ambas reestruturaram a estrutura remuneratória, ambas reestruturaram a carreira dos militares,
deixe aqui nos comentários. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo como esse. O Augusto Leitão responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook, temos também o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra um conteúdo voltado e exclusivo para o Instagram, com trailers de vídeos, stories e algumas lives também feitas por lá. Me segue no Instagram, @Augusto Leitão. Conheça meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br, e não se esqueça, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevante os nossos vídeos e continue sempre entregando eles para você, para mais e mais pessoas. Gente, todos que puderem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Um abraço a todos.